Fala, meus amigos, eu sou o Léo Feragon, direto dos estúdios do Monster Concursos, para mais uma entrevista aqui para toda a galera do YouTube. E hoje vamos conversar com o policial rodoviário federal, Ronildo da Silva, ele que passou aos 55 anos de idade, já está atuando na PRF e vai conversar conosco aí com várias questões aí, né, sobre a jornada dele, os perrengues que ele passou, as vitórias que ele teve. Ele vai contar tudo pra gente na nossa entrevista de hoje e a gente vai conversar com ele. Ele que é conterrâneo nosso aqui de Minas Gerais, mas está atuando lá no Pará. E a gente vai falar com ele direto de Marabá, lá no Pará. Vamos lá então? Vamos conversar com o Ronildo. Ronildo da Silva. Tudo bom, Ronildo? Beleza? Melhor agora. Isso Melhor agora. aí! Dá até aquela sensação de que eu estou por aí. Velho. É É muito isso bom aí, falar com o Ronildo. A gente vai conterrâneo, falar viu? bastante aqui, né, sobre a sua trajetória. Você que teve, né, esse êxito aí, a aprovação aos 55 anos. Muitas pessoas conversaram com você na ocasião também. A gente resolveu trazer você aqui nessa entrevista no Monster, justamente para você contar um pouquinho já do dia a dia, né, como policial rodoviário federal, você que já está atuando, para as pessoas que querem, né, fazer um concurso aí da PRF, saber um pouquinho do dia a dia, ou mesmo para aquele que quer fazer outro concurso e queira se inspirar, né, aí na sua trajetória, você que é um batalhador aí e um vencedor. Então, Ronildo, um prazer estar falando com você. Queria que você já falasse um Prazer pouquinho é da sua meu. cidade aí, né? Sua nova cidade aí em Marabá. Como é que foi essa transição aqui de Minas para Marabá? Conta um pouquinho. Marabá, cara, é muito interessante. Apesar de estar no interior aqui do Pará, mas aqui tem de tudo. Aqui, assim, a economia flui bastante. Aqui tem shopping, são quase 300 mil habitantes, né? Tem vários locais turísticos aí para quem gosta de passear. Tem uma orla aqui em Marabá também. Você literalmente encontra de tudo. Então você não fica em termos de estrutura, né? Você não fica ali na mão, não, como se diz, né? E aqui é muito bacana, cara. As pessoas aqui tem uma mistura legal aqui. Marabá foi muito, assim, como é que eu diria? Foi muito povoada, né? Também por gente de outros estados. Aqui você encontra mineiro, gaúcho, paulista, carioca, você encontra de tudo aqui. Então, assim, o povo muito bacana mesmo. Tem a galera concurseira aqui, vários já entraram em contato comigo aqui, já conheci vários aqui. Então, assim, tô muito feliz de estar aqui em Marabá, com certeza, assim, muito feliz mesmo. O clima é mais quente do que o Vale do Aço? Rapaz, o clima é diferente, né? Aqui o frio aqui é chover, né? O inverno aqui é chover. Aqui tem literal, assim, normalmente a gente fala que tem dois climas, né? Inverno e verão. No inverno chove muito, no verão chove pouco, mas no normal aqui é bem quente. O verão aqui é doído, viu? É isso aí. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho, né, que a galera tá doido para já saber um pouquinho do seu dia a dia aí já como PRF, né? Você já tá aí nas operações, já tá no dia a dia. Conta pra gente como é que é o seu dia a dia como policial rodoviário federal. Então, Marabá é uma escola, né? O pessoal já falava isso antes de eu me deslocar para cá, né? Vários colegas aí mais antigos, coordenadores aí, já falavam, ó, você vai gostar muito de Marabá, porque lá é uma escola. Então, assim, e realmente é mesmo. Por quê? Aqui você consegue aprender de tudo. Por que eu estou dizendo isso? Quando você tem locais que tem muita característica de, sei lá, dá muito acidente de trânsito, aí você fica muito bom em trabalhar com acidente. Tem locais que dá muito apreensão de drogas, né? Mais próximo da fronteira ali, muita questão de drogas, descaminho, né? Dá muita tráfico, né? No caso. E assim, cada local normalmente costuma ter essas características. Aqui dá de tudo. Aqui você aprende muito sobre, por exemplo, madeira ilegal, minério, garimpo,
trabalho análogo à escravidão, se rodar aí, se vai conseguir trabalhar com isso, fraude veicular, drogas, dá literalmente tudo, tem muito, né? Infelizmente aqui dá muito acidente. Meu primeiro plantão já, infelizmente, já foi com 2 acidentes, né? E já com óbito. Então, você consegue desenrolar. Quando você passa, a temporada que você passa aqui, depois, qualquer lugar que você for trabalhar, você vai desenrolar. A nossa área, né, nosso raio de atuação é muito amplo. Então, a PRF não é só o que muita gente imagina, que é ficar lá no posto, e vai lá na frente e fica esperando o carro passar para fazer aquelas abordagens, né? Vai muito além disso daí. Então, aqui você consegue aprender de tudo. É muito bom. Assim, a gente está gostando muito, está aprendendo bastante e com certeza, esse tempo aqui em Marabá vai fazer muito bem para todo mundo, como já fez para os outros colegas também. Perfeito. Agora, a gente quer saber também, né, um pouquinho assim, conhecer um pouquinho da sua história. Você que conseguiu essa aprovação, uma jornada difícil, árdua, né, com muita batalha, mas conseguiu. E as pessoas que querem também conseguir se inspirar, querem saber como é que foi a sua jornada, como é que foi um pouquinho da sua vida até chegar nessa fase, né, nessa fase de concurseiro e depois como servidor público. Conta um pouquinho pra gente aí da sua infância, né, um breve relato da adolescência, até chegar aí essa fase adulta e chegar a essa ideia de fazer concurso público para então ser aprovado. A história é longa. Então, eu nasci lá em Mantena, Minas Gerais, fazenda, foi em 1966, né? Então, era numa fazenda, um lugar bem distante. E aí a gente cresceu, né, numa localidade chamada Vila Barra do Ariranha, que pertence ao município de Mantena. E depois a gente foi lá para morar dentro de Mantena, né, efetivamente. Teve um período que a gente morou em Belo Horizonte também. E depois retornamos para Mantena. Então, assim, foi uma infância muito bacana em termos de aproveitar, né, aquelas coisas de criança mesmo. Mas aí depois, quando nós nos mudamos, né, para o Vale do Aço, houve várias complicações, né, dentro da nossa família. E aí isso, consequentemente, afetou todo mundo, né? Eu, meus irmãos, tudo. Então a gente começou a dureza, né, a trabalhar muito novo, em função desses problemas, né? E nós mudamos para Coronel Fabriciano, e ali, desde novo, né? Vender picolé, engraxar sapato, vender laranja, vender coco na rua, trabalhar na feira, né? Ajudando lá. Tinha um senhor que tinha uma feira, era toda quarta-feira em Coronel Fabriciano, então eu costumava ajudar esse senhor, né? Na banquinha dele de banana. Então, assim, trabalhar de ajudante, você vê como tem coisas que hoje seria inimaginável, né? Eu 13, 14 anos, eu cheguei a trabalhar como ajudante de um rapaz que fazia calha. Então, a gente subia nos telhados lá para pregar calha, né? Ajudava ele lá. Então, assim, já fiz de tudo. Com 16, pouco menos de 16 anos, eu trabalhei na antiga aviação Águia Branca, né? Fui cobrador de ônibus, trabalhei na linha aí de Coronel Fabriciano a Ipatinga, né? Trabalhei quase 3 anos aí nessa linha aí. E aí, durante esse tempo todo, assim, essa parte de estudo, ela foi bastante afetada. Apesar de gostar de estudar, né, eu realmente gostava mesmo, tinha prazer. Eu, meus irmãos, nós enfrentamos muitas dificuldades, perdemos anos de escola, porque o trabalhar ele acabou ficando em primeiro plano. Isso afetou completamente o nosso desempenho, né, a nossa formação, e chegou no momento que eu tive que optar entre continuar estudando ou parar de trabalhar. Infelizmente, né, a escolha foi parar de estudar. Isso eu estava na 7ª série, né?
Então, e sempre eu tinha aquela coisa, né, de estudar, de aprender, eu queria aprender mais, e queria desenvolver mais, né? Então, isso tudo foi complicando. Eu, inclusive, eu tinha vergonha. O pessoal perguntava, né, quando ia procurar emprego, fazer qualquer coisa que eu ia fazer, perguntava o grau de escolaridade e eu falava que era o primeiro grau que a gente falava antes, né? E aí a segunda pergunta eu ficava com vergonha, que falava completo ou incompleto. Aí eu até baixava a cabeça para responder que era incompleto, porque era uma realidade, né? Infelizmente, poucas, assim, não era todo mundo, né? Era uma minoria que dava aquela sequência, sempre abria a mão do estudo em função do trabalho. E aí eu fui seguindo a vida dessa forma, né? Tive o meu tempo, né? Com 18 anos aí. Você falou, inclusive, da adolescência. Minha adolescência foi toda trabalhando, né? Na verdade, eu só descobri que existia essa fase da adolescência depois de adulto. Eu nem sabia muito, não sabia muito como que funcionava isso. Foi toda mesmo trabalhando. Eu, com menos de 17 anos, já morava sozinho, em função de trabalho. Então, assim, foi toda uma vida complicada em relação aos estudos. É claro que a gente teve uma boa educação no sentido moral, no sentido ético, no sentido de honestidade. Isso acabou nos ajudando, né, a batalhar e por um lugar melhor. E aprendi com um motorista, né, ele era o motorista do ônibus que eu trabalhava, chamava Chico Preto. E ele falava assim, se você quiser ser alguém na vida, é só estudando. E olha que esse camarada, ele só tinha a quarta série, né? Aquela quarta série primária, né? Que eles falavam. E ele lia de tudo. Qualquer coisa que você conversava com ele conversava com você. Ele conseguia dialogar com você. Ele lia jornal, lia revista, e ele me ensinou isso. Só, se você não quiser ser mais um, você tem que ler de tudo. Então, eu acabei aprendendo isso. E nisso aí você vai percebendo, né? Tendo essa percepção aí de que você muda, você tem possibilidade de mudar a sua realidade através da educação. Então, eu trabalhando, eu sabia que eu estava no caminho errado. Eu sabia que no braço eu teria muita dificuldade para vencer. A questão vamos colocar assim, de abrir a mente para o que eu gostaria de ser, foi na época do Exército, né? Eu servi no pelotão de operações especiais, assim, era um pelotão de elite, onde você aprende muito sobre tudo, um pouco sobre tudo, né? Isso fica, você aprende, né, a desenrolar qualquer situação. Era um pelotão realmente diferenciado. Foi um ano de Pelópolis, mas que me preparou, assim, basicamente para a vida toda. Eu considero, nesse momento, até então, né, a minha vida antes do Pelópolis e depois do Pelópolis. E naquela época já, o tenente, né, tenente Negrais, hoje general, ele incentivou todo mundo a fazer o concurso da ESA. Isso foi em 1985. Aí preparou lá, todo mundo foi lá, fez o concurso. Foi a primeira vez que eu fiz um concurso na minha vida, foi em 1985, foi o concurso da ESA. É claro que a gente não, a chance da gente conseguir qualquer coisa nesse concurso era mínima. Não tinha condições de estudar, a gente ficava mais no mato, né? Como era um pelotão de operações especiais, a gente ficava muito no mato, ficava muito pouco no quartel, então era bem difícil. Mas foi um aprendizado. Foi a primeira vez, né, que a gente despertou para isso. Tinha lá esse tenente, né, que passou via concurso, né, entrou na Academia das Agulhas Negras, tinha outros sargentos, né, que era da ESA, eram da ESA. Então, assim, a gente já, desde essa época, né, eu, meus colegas, já tinha nessa coisa, já tinha em mente, assim, para onde que ia, para onde que a gente iria, né? Grande parte desses amigos meus foram para a Polícia Militar. No meu caso, eu sempre falo isso, eu tenho muito cuidado para falar isso, porque eu respeito muito as outras forças, né?
Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, respeito demais a conta, tenho grande admiração por eles, né? São, no caso da Polícia Militar, linha de frente, né? Que chega lá no combate primeiro. Mas eu já tinha tido a minha experiência como militar e eu não me via, né? Prosseguindo na carreira militar, não achava isso interessante. No caso da PRF, foi em 1988, quando eu fui abordado, né? Próximo ali de Vilhena, saindo do Mato Grosso, né? Já entrando em Vilhena, tem um posto da Polícia Rodoviária Federal, e eu fui abordado à noite, já por volta entre meia-noite e 1 hora da manhã, e foi o primeiro contato que eu tive, né, com a PRF. E ali eu percebi assim a diferença entre as forças, não no sentido, não querendo de novo, né, falar que as outras são ruins, mas era um tipo de coisa que eu olhei assim e falei assim, eu quero fazer parte disso, né? Mas nessa época eu ainda tinha só a sétima série. Então, eu ficava, né, passava pela PRF, né, assim, eu ficava, para mim era como se fosse seres, né, muito além, né, fosse um outro nível, né, de comportamento, assim, de profissionalismo. Eu me via muito, né, assim, não conseguia nem me enxergar como PRF nessa época. E ficava só naquela admiração, né, só no, só dessa forma. E aí eu continuei, né, batalhando a minha vida. Quando foi em 91, de 91 até 96, eu comecei a trabalhar viajando, né, rodando o Brasil. E era uma coisa engraçada que quando passava, via a placa lá, né, Polícia Rodoviária Federal, a 500 metros, e eu já ficava no suspense, né? Será que vão me parar? Que era a forma que eu tinha, né, de ter o contato com eles, né? E era o tipo do pessoal, assim, que desde essa época, se você fosse autuado, né, você não ficava com raiva do pessoal, você entendeu? E às vezes você sabia que estava errado, mas a forma como eles te abordavam, né, a forma como eles relacionavam, como eles conversavam com você, como eles te tratavam, você se sentia um cidadão. Você se sentia Levava assim, toda aquela questão do respeito, né? exatamente, você se sentia respeitado, né? Então, assim, era diferente de novo, né? De novo, a Polícia Militar, ela tem uma outra forma de trabalho, tem uma outra metodologia, e ela lida com muito criminosos, né? Então, assim, eu acredito que justifica o trabalho deles, né? Ou pelo menos explica. Então, assim, mas a PRF, assim, a abordagem, né? Quem já foi abordado pela, pela PRF sabe do que eu estou falando. Então, Entendi. assim, Então, já tinha essa. só para contextualizar para o pessoal, a gente viu aí pelo Aham, seu depoimento o seguinte: você teve um primeiro mentor, né, que falou ali uma palavra e deixou a questão do estudo como algo que você deveria seguir. Você passou pelo Exército, que também te deu bons exemplos, perfeito? Lá no Exército, e inclusive fez o primeiro concurso lá. E depois, nesse contato que você teve aí de uma forma diferente, né? Porque você estava do outro lado, né? Não como policial, mas é, sim sendo abordado. Você começou a enxergar a PRF de uma forma diferente, ou seja, talvez como um lugar interessante. É isso? é porque é o seguinte, a pessoa pode achar assim, a polícia é tudo igual, não é. A polícia militar tem a metodologia dela, a polícia civil, né, tem a forma de trabalhar, a polícia penal, a polícia federal, todos eles têm a forma de trabalhar. Isso é para o pessoal entender bem e não ficar essa coisa de, tá puxando sardinha para o lado dele. Não. É a mesma coisa. Você pode ter o mesmo. Você pode ter vários professores ensinando a mesma matéria, mas de forma diferente. Então, você pode se adaptar, vamos colocar assim, com a forma de um ensinar, aí vai ter. Eu vou adaptar com o outro, né, com a metodologia que o outro ensina. Então, a didática
o assunto pode ser o mesmo, mas a didática pode variar. E variar assim de uma forma que não vai agradar a todo mundo, agrada a, B, mas não agrada a C ou D. Então, no caso, a polícia, você precisa de ter, aliás, qualquer área que você vai atuar, você precisa se identificar exatamente com aquele ali, e para poder não comprar ingresso por filme errado, né? Então, por exemplo, se eu fosse para militar, eu ia comprar ingresso por filme errado, né? Por causa da metodologia, do sistema, não me adaptaria àquele sistema, né? E quando eu tive esses primeiros contatos, né, com a PRF, eu fiquei fascinado, porque era bem diferente, né, do militarismo que eu estava acostumado com ele. Então, é basicamente isso daí. Isso aí. Agora eu quero saber o seguinte, né? Você, uma vez então despertando esse interesse, acredito eu que você começou a pensar, cogitar sobre então fazer um concurso, se tornar um PRF. Como é que começou a sua jornada de concurseiro a partir de então para esse concurso? Você verificou ali o que você precisava ter, ensino médio completo? Como é que foi essa jornada para você começar a fazer o concurso? E, emendando aqui com a pergunta, PRF foi sempre um sonho para você? Já vou responder essa de cara. Sim, sempre foi um sonho, né? Sempre foi um sonho. Nunca teve outra, né? Eu não abria mão de tentar só a PRF. Se eu tentasse outra, é como se eu estivesse traindo, né? Estivesse traindo. Mas falando aí da questão lá, eu vou fazer aqui tipo uma analogia, vamos ver se o pessoal vai pegar. A PRF para mim era a mesma coisa de uma pessoa que tem um poder aquisitivo baixo e vê um carrão, né? Sei lá, um Porsche, né? Vê alguma coisa assim, um carrão mesmo, né? E aí só que ele olha aquele Porsche, ele admira o Porsche e tal, aquele negócio todo, né? O olho brilha por aquele carro, mas na mente dele ele sabe, isso aí está muito distante. Quando é que eu vou poder comprar? Eu teria que ganhar na loteria para ter um Porsche desse, um carro desse aí. Então a PRF para mim era isso, né? Falei assim, isso não é pro meu nível não, né? Ou então, quando você vê, né, qualquer coisa, uma casa, né, uma mansão, você olha assim, você acha bonito e tudo, mas no final das contas você vai poder ter um barraco. Seria mais ou menos isso. E só que, de novo, né, eu sempre falo isso. Você precisa ter sorte na vida? Sim, precisa ter sorte. Você pode, você precisa de uma oportunidade na vida mais do que sorte. Só que para você ter essa oportunidade, você tem que estar preparado. A oportunidade não vai aparecer para você se você não estiver preparado para ela, ou tivesse, ou pelo menos estivesse preparando para ela. No meu caso, sempre foi o seguinte: eu queria sair das condições, né? Eu sempre falo isso, que eu agradeço a Deus por todos os trabalhos que eu tive, desde quando eu comecei, né, vendendo picolé, até o último trabalho que eu estava fazendo. Eu sempre me dediquei, né, eu dei o máximo de mim nesse trabalho, sempre agradeci a Deus por eles, mas nunca me conformei com eles. Por quê? Que Eu era de sabia que ambulante, eles. não é isso? O último agora, sim. Da pandemia para cá, né? Passou por Já vários, na foi. verdade, né? Não, se for Isso, contar pode aqui contar aí todos pra os galera. trabalhos que eu já fiz, já fiz de tudo, já fiz de tudo. Até agente funerário eu já fui. Já vendi caixão para esse Brasil afora aí, já fui instrutor de musculação, já fui vendedor de várias coisas, né? De tudo que você imaginar. Já trabalhei com de tudo um pouco. Já fui garçom, já mexi com lanche, né? Instrutor de autoescola, né? Já comentei com você também, que já fui instrutor de autoescola há muito tempo. Mexi com transporte escolar. Já fiz de tudo nessa vida. Já trabalhei em fábrica de sorvete. Tem uma fábrica de sorvete aí, Fabriciano, bem antiga aí, deve conhecer ela. Ela teve um período muito bom aí, já fui gerente dessa fábrica aí.
Então, assim, já fiz de muita coisa na vida mesmo, já fiz bastante mesmo. Mas eu sempre dei graças a Deus por esses trabalhos que eu tive me ajudaram a amadurecer, me ajudaram financeiramente naquele momento, né, que eu estava precisando, mas eu nunca me conformei com eles. Eu sabia que para eu mudar a minha realidade, eu teria que trabalhar esse lado da educação. A minha esposa, ela engravidou em 96 do meu primeiro filho. E aí eu fiquei aquele negócio, nossa, vou ser pai, e aí como é que eu vou fazer? Eu não tenho nem o primeiro grau completo, pode ser que meu filho vai ter até vergonha de mim, né? Porque, né, naquela época o primeiro grau completo já não era nada, né? E aí eu tive essa preocupação. Eu corri atrás, nessa época aí, eu trabalhava com cobrança, né? Tinha uma rede de lojas aí no Brasil todo, né? No Vale do Aço tinha também, e eu trabalhava fazendo cobrança para essa loja. E aí eu corri atrás, né? Fui olhando as escolas lá, eu consegui numa escola lá, ali no bairro São Domingos, ali, aquela escola Tancredo Neves, eu consegui me matricular, expliquei a situação lá para o pessoal, questão do horário lá e tudo. Eles, não, não, pode vir tranquilo. E aí eu fiz a oitava série. Eu fiz a oitava série. Aí pronto, né? Eu tinha 31 anos. Até 31 anos eu só tinha a sétima série. Com 31 anos que eu fui me matricular para a oitava série, né? E aí eu consegui finalizar o ensino fundamental. Mas aí eu tive problemas já no ano seguinte, que eu queria dar sequência no ensino médio, mas aí já tinha um problema, porque o horário que a aula começava, eu não conseguia chegar. Eu sempre chegaria aí na faixa de 20 minutos atrasado. E aí eu não podia, eu só poderia entrar no segundo horário. Aí falou, ó, você vai perder a primeira aula todo dia e vai ficar reprovado como ausente, né? Com ausência. Aí não teve jeito, né? Isso foi em 98. Aí, em 98 e 99, eu fiquei sem estudar. Quando foi em 2000, dando aula, aí já estava trabalhando em autoescola, né? Já era instrutor de autoescola. E aí eu dando aula para uma amiga minha, né? A Cristina, era até colega de trabalho lá da loja que eu trabalhava. E ela estava indo levar a inscrição dela lá no SESI, né? E eu perguntei para ela, que é isso aí, Cristina? Professor Ronildo, isso aqui é o Telecurso 2000, vou fazer o Telecurso, estou fazendo o Telecurso 2000. Eu falei assim, mas isso aí vale? Ela falou assim, não, vale sim, é reconhecido pelo MEC, tal. Por que você não faz? Aí eu fui, a menina lá me incentivou também, eu fui, eu não tinha opção, né? Eu queria fazer presencial, mas não tinha opção. Aí pronto, eu peguei a inscrição lá e comecei a fazer esse Telecurso 2000. Eu pegava livros ali na Biblioteca Municipal ali de Patinga, que eu trabalhava em Patinga. Eu morava em Fabriciano e trabalhava em Patinga. Eu pegava os livros ali na Biblioteca Municipal e ficava estudando o tempo todo. Eu pegava lá, tipo, 3 disciplinas. Eu me inscrevia para 3 disciplinas e ficava estudando aquelas 3 disciplinas ali até a prova. Aí fazia a prova, aí depois, quando abria de novo, era 2 vezes por ano, né? Aí eu tornava a fazer isso de novo. E eu terminei o Telecurso 2000 exatamente em 2002. Em 2002 eu terminei. Eu já estava com 36 anos quando eu terminei o Telecurso 2000. E aí foi interessante que quando chegou o certificado para mim de conclusão do ensino médio, eu encontrei um colega na rua. E aí ele foi e falou assim, ô Ranildo, bora fazer o concurso da PRF? Eu falei assim, você está me zoando? Ele falou assim, não, ué, vamos fazer, ué. Tá, tá aberta a inscrição, até começou já, né, já está valendo já. Vamos fazer. Eu falei assim, não, rapaz, eu não tenho estrutura para fazer o concurso da PRF, não. Rapaz, você está doido? Você está achando que Ele falou assim, mas você não tem o ensino médio, não? Eu falei assim, o ensino médio eu tenho.
ele falou assim, então, mas o concurso da PRF é ensino médio. Eu falei, você está brincando? Ele falou assim, é ensino médio, velho. Aí eu falei assim, então vamos fazer então, aí, vamos fazer, um anima o outro e tal. E foi assim que eu fiz o primeiro concurso. Evidentemente, eu sabia das minhas limitações, né? Por ter feito da forma como eu estudei. Aí eu sabia, assim, que seria uma experiência para mim, né? Então, eu peguei aquele negócio ali, o edital, né? O edital, na época, não tinha internet, não tinha nada, saía na folha dirigida. Então, eu pegava ali o edital, entrava lá na biblioteca, lá, todo mundo lá na biblioteca já me conhecia, né? E deixava acesso livre para mim lá. Aí eu chegava lá, pegava lá, ia procurando os assuntos. Pegava aquele monte de livro, levava para casa, que eles liberavam para mim, e aí eu ia escrevendo o material, né? Na época tinha história, né? Caía história, geografia, não tinha redação em 2002, não tinha redação e não tinha essas disciplinas de direito, ainda não tinha. E aí eu fazia desse jeito, eu estudei, mas estudei muito. A prova foi grande, né? Acho que, se não me engano, 175 questões, se não me falha a memória, alguma coisa assim. Uma prova muito grande mesmo. Evidentemente que eu não passei, né? Mas eu me despertei, assim, eu vi que dava. Eu peguei, analisei, né, o que eu tinha acertado, né? Já era uma errada, anulava uma que você acertava. E o meu aproveitamento não foi ruim, não foi ruim. E eu vi, assim, que se eu me esforçasse, se eu corresse atrás, se eu melhorasse a minha base, né, principalmente de português, matemática, né? Se eu me esforçasse mais, eu acredito, eu conseguiria. Então, assim, normalmente o pessoal fica decepcionado, né? Fica triste, aborrecido com o resultado negativo. Nessa primeira contato que eu tive desse concurso de 2002, talvez seja o pior resultado, né, dentro dos concursos que eu já fiz, mas eu fiquei muito feliz com ele, porque eu percebi que dava para fazer, eu percebi que se eu melhorasse em alguns aspectos ali, se eu fizesse algumas correções, daria para poder atingir o meu êxito, e ali eu vi que era possível, ali eu acreditei, e acreditei e aí acabou. Né? Eu falei assim, não, e eu consigo, eu não sei quando, mas eu tenho certeza que dá para conseguir, aqui dá para passar, não tem negócio de enrolação, não tem negócio de, isso aqui é só para quem só para quem é super inteligente, só para quem estudou nas melhores escolas. Eu acreditei nesse primeiro concurso de 2002 que era possível, sim. Eu sabia que eu teria muitas dificuldades, que eu ia ter que enfrentar muita coisa, mas eu tinha certeza que só dependia de mim. Então foi assim que foi meu primeiro contato, né? O primeiro concurso que eu fiz foi desse jeito. Exatamente. E o bacana é o seguinte, né? Você mostrando aí na sua história de vida, né? Você contando aí que conseguiu concluir o médio, fez o primeiro concurso, começou a focar ali, né, na questão da PRF e tentando. Não deu bem na primeira, mas continua tentando. Aí, quando veio então a exigência do superior, você teve que se reinventar também, né? Teve que fazer o superior, não é isso? Teve que fazer o superior, continuar para então conseguir a sua tão sonhada vaga na PRF, né? Vai contando, conta um pouquinho para a gente contextualiza, né, essa história aí. O que as pessoas às vezes precisam entender é o seguinte, que atrás de morro tem montanha. E o concurso depende de você, mas não é só você que faz. Que depende de uma série de coisas, né? Uma somatória de forças aí para que você consiga atingir o objetivo. Não é só estudar, né? Você precisa de amadurecer com isso. Então, assim, cada concurso que eu fiz foi trazendo novidades diferentes. Então, esse concurso de 2002 foi ensino médio. O concurso de 2004, uma coisa que eu tinha observado em 2002 era relacionada a português e matemática,
eu conheci em Fabriciano um professor, né, de português, João Batista, e dava aula na casa dele. O cara muito bom mesmo, muito competente. Eu fiz um ano, né, durante um ano todinho, fiz aula com ele para melhorar minha base de português e de matemática. Por que eu estou falando isso? Porque lá no superior nós vamos falar como que funcionou para mim. Então, eu assim consegui melhorar bem a minha base, né, em português e matemática. E o concurso de 2004, eu bati na trave, eu cheguei a botar um pé, né, um pé dentro da vaga, no gabarito preliminar, eu estava dentro, né? E quando veio o gabarito oficial, infelizmente, vamos colocar, faltou um pouco de sorte para mim, mas tranquilo, já projetei os próximos, né, o próximo concurso e vida que segue. 2004, uma novidade que veio foi direito, né? Foi uma coisa que me prejudicou, eu não estava essas disciplinas, né, porque até então não tinha. Então, eu já tive que já me reinventar nesse concurso aí de 2004. Chegou 2008, foi a mesma coisa, né? Teve as novidades lá, foi um concurso muito difícil. Para esse concurso, ele só teve só algumas capitais que teve prova. O lugar mais próximo para mim era Goiânia. Eu viajei aí de Patinga, né, até Goiânia de moto, né, uma moto 125, eu tenho essa moto até hoje, 1.200 quilômetros. Chegou lá, o concurso foi cancelado, tive que voltar de novo para casa. E ele só foi acontecer em 2008, que foi esse concurso. Nesse meio de tempo, eu estava trabalhando numa chácara, né, que eu também eu já administrei uma obra numa chácara e fiquei morando nessa chácara lá, tomando conta dela lá e trabalhando na autoescola. Eu acabei adquirindo leishmaniose nesse período aí. E isso aí, assim, me tirou completamente assim, da possibilidade, né, de conseguir alguma vaga, né, algum êxito no concurso de 2008. Mesmo assim, mesmo com leishmaniose. Eu viajei os 1.200 quilômetros de novo, de moto, fui lá, fiz a prova, só para não ficar com aquela sensação de que eu desisti. Eu não queria ficar com essa sensação de jeito nenhum. Então eu falei assim, não, eu vou fazer. O médico falou comigo, não vai. Eu falei assim, não, eu vou porque eu não quero ficar com a sensação de que eu saí da fila, que eu desisti. Eu vou só para isso. Então, quando foi em novembro de 2008, aí passou para ensino superior. E aí, pronto, eu estava no hospital, né? Eu estava na segunda cirurgia por conta dessa leishmaniose. E aí eu estava lá, né, aguardando lá e tudo. Eu fiquei 15 dias internado. E aí, eu, escutando a Voz do Brasil, eu recebi a notícia, né, de que o concurso da PRF tinha passado para nível superior. E ali no hospital, eu já fiquei ali pensando como que eu ia fazer, porque eu precisava de continuar. Aquilo ali para mim era a minha vida. Eu não podia parar, eu não podia interromper. Era um sonho que eu já vinha batalhando ali muito para ele, né? Então eu precisava de conseguir. Ali eu já estava com 42 anos e isso em 2008, né? E aí fiquei pensando como que eu ia fazer e entrou 2009. Eu tive uma ideia, né, que nessa época eu mexia também com o transporte escolar. Eu tomava conta da chácara, mexia com o transporte escolar e trabalhava em autoescola. Tudo ali, né, ajustando tudo ali. E eu fiquei pensando como que eu ia fazer para poder fazer a faculdade. Eu não tinha condições, eu já tinha 5 filhos nessa época, os meninos pequenos, né? Eu tinha uma menina novinha já, com menos de 2 anos, 1 ano e pouquinho. E assim, os meninos tudo pequeno mesmo, não tinha a menor possibilidade. Eu tentei fazer uns ajustes, mas não dava para pagar nada, não dava para pagar tecnólogo, não dava para pagar nada, absolutamente nada. E eu comecei a fazer o tratamento da leishmaniose depois que foi diagnosticado direitinho, e esse tratamento encerrou quase no mês de 2009. Abriu inscrição do Enem. Aí que eu pensei, né? Falei com a minha esposa. Falei assim, olha, eu posso aproveitar a base que eu adquiri
estudando para o concurso da PRF para fazer o Enem. E aí, quem sabe eu consigo, pelo menos, de tecnólogo. Ou, quem sabe, qualquer coisa que aparecer para mim é lucro. Se é reconhecido pelo MEC e tudo, para mim tá bom, eu faço lá. Eu não podia pagar. Se falar assim, 50% de desconto, eu não podia pagar, não tinha condições. Então, eu fiz o Enem, e aí que veio a questão de, às vezes, as pessoas, né, falar assim, fazer cursinho, né, isso aí, não sei o que e tal. Aqui, é investimento. Por causa desse cursinho que eu fiz, de português e matemática, né, igual eu falei, melhorou a minha base, e foi exatamente nessa área aí que fez a diferença na minha nota do Enem. O Enem valendo 1.000 pontos, né? Eu fiz o primeiro Enem com aquela mudança toda, a redação valendo 1.000 pontos, eu tirei beirando, mas faltou pouca coisa para 900. Então a minha nota de redação foi muito boa, graças a Deus. Puxou a minha nota, né, das disciplinas ali, e acabei conseguindo, foi bolsa integral de engenharia civil. Olha Então, só. aí eu consegui entrar em 2010, né? Comecei o curso de engenharia civil, já com 44 anos. Ali eu já estava com 44 anos. Aí tive que fazer tive que me reinventar, né? Aí você veja só, um camarada que até 31 anos só tinha a sétima série, fez o ensino médio com o Telecurso 2000, estudando por conta. Aí vai para um curso de engenharia civil. Léo, eu tinha dificuldade para escrever, cara. Quando eu falava cálculo, limite, eu ficava olhando, primeiro era desenho, né? Eu olhava no quadro várias vezes, olhava para aqui, olhava para ali. Cara, eu carreguei muita pedra nesse curso. Todo final de semana eu tinha que ficar estudando, feriado, feriadão, todo jeito, o tempo todo para dar conta, né, de vencer essas limitações aí. Então, assim, a gente tem que reinventar mesmo, né? E foi Tem que assim que se aconteceu reinventar, né, comigo. Ronildo? É É, verdade. E eu acredito que nessa fase, não só aí, quando você teve que fazer lá, né, o telecurso, depois você teve que fazer aí a questão da faculdade, né, tudo em busca ali do seu sonho. Eu tenho certeza que nessas fases você teve pessoas ali sempre ao seu lado que te ajudaram. Acredito que uma destas pessoas são a sua família, não é isso? A gente estava até vendo algumas fotos aí da sua família. Você é casado e tem 5 filhos, né? isso. Ô, Léo, tem coisas que você vai fazer e você não vai precisar de ajuda de ninguém para fazer, né? Tem coisas que você vai fazer que você vai precisar de uma ajudinha aqui e outra ali. Cara, mas quando é uma coisa que, aos olhos de muitos, seria, né, impossível, aí entra a família. Entra a família. Eu sempre acreditei que a família é a base de tudo. Os meus filhos, né, agora já tenho 2 filhos, 3 filhos adultos, né? Eu desde que eles começaram lá, os primeiros ensinamentos, né, de escola, antes de ir para a escola, eu já passava para eles as coisas lá, né, ensinar a ler, né, direitinho ali. Então, assim, eu sempre passei para eles, né, a importância de estudar. Quando eu fiz o meu primeiro concurso, eu só tinha esses 2 mais velhos que estão comigo, né? Estavam comigo lá na minha formatura. Esse é o dia da O mais formatura, né? velho, eu dia da formatura. O mais velho tinha 5 anos, né? O Gabriel. E o Rafael, ele tinha 2 anos, né? Tem 3 anos aí de diferença aí. Então, esses meninos cresceram comigo estudando. Isso para a PRF. Mas, de novo, antes de estudar para o concurso da PRF, eu, né, fiz lá a 8ª série, a minha esposa estava grávida do mais velho. Ele nem tinha nascido ainda, eu já estava lá na escola. Entendeu? Eu tive esse período aí
entre 98 e 2000 sem estar na escola. Isso não quer dizer que eu não estudava. Eu sempre gostei de estudar. Eu estudava muito, né, o Código de Trânsito Brasileiro, por exemplo, né? Saiu o Código de Trânsito Brasileiro em 97, eu já queria saber tudo do código, né? Fui para a autoescola. Então, assim, eu sempre quis saber, quis aprender, né? Eu sou um eterno aprendiz, né? E sou um sonhador, né? Eu nunca enxerguei que a pessoa tem que ter idade tal para fazer isso, idade não sei o que para fazer aquilo. E quem me incentivou a isso, eu nunca vou conhecer, né? E ele, mesma coisa, eu acho, né, provavelmente já deve ter falecido, porque lá em início dos anos 90 eu estava assistindo o Jornal Nacional, né? E aí passou lá uma reportagem lá de uma formatura de um curso de Direito lá em Porto Alegre. E aí era tudo normal, né? Tudo seria normal nessa formatura, não fosse o fato de que no meio dos formandos tinha um senhor de 82 anos. 82 anos estava formando no curso de Direito. Você entendeu? Sim, não tinha nem 30 nessa época, nem tinha menos de 30 anos, e já achava que já tinha dado, né? Assim, que para estudar é para menina até 18 anos, até 20 anos, né? Perdeu aquele momento ali, depois já não dava. E eu comecei a raciocinar aquilo ali, e a partir daí eu acreditei que não existe idade para sonhar. Eu percebi o seguinte, que o homem só envelhece depois que morre, quando ele para de sonhar. Você envelhece quando para de sonhar. Você pode ter qualquer idade. Se você tiver 30 anos e você não acredita em mais nada, não tem perspectiva nenhuma, você automaticamente você já é um cara velho. Você entendeu? Então, assim, eu comprei essa ideia. E sempre acreditava que dava. Eu estou bem, minha saúde está boa. Assim, não tem condição nenhuma incapacitante. Eu aprendi que o homem mais inteligente não usava 10% do cérebro dele, né, das capacidades intelectuais dele. Então, eu falei assim, caramba, se o cara mais inteligente do mundo não usa nem 10%, então eu tenho muita coisa que eu posso aprender a despeito da idade, né? Então, eu sempre acreditei nisso. E a família, ela foi essencial nesse processo todinho. Porque a minha esposa, ela sempre me apoiou. Minha esposa é parceira, é companheira, ela é cúmplice, né? Então, ela sempre acreditou nisso. E os meninos foram crescendo com essa ideia e sempre acreditaram nisso, né? Então, hoje, assim, hoje está todo mundo em estado de graça, né? Depois de tudo que Exatamente. Você aconteceu. vê ótimos exemplos, né? A gente estava até recordando aqui também da Dona Chames. Talvez você conheça, você que é do Vale do Aço. A gente teve aqui a Dona Chames, que é falecida hoje, mas que aos 97 anos estava se formando em Direito, né? Então é um grande exemplo aí também. Você citou o senhor de 80 anos, a gente teve também aqui um exemplo próximo aqui no Vale Achamos do Aço. também. Então, para você ver que realmente idade não é um empecilho. Inclusive, acredito, né, Ronildo, que para você a idade acrescentou muito mais na experiência e na sabedoria do que próprio na dificuldade, não é isso? É verdade. É claro, Léo, a gente não vai dizer que, não, tranquilão, de boa, foi bem adquirido. É claro que a idade, ela impõe os seus limites, principalmente na questão física, né? E eu sempre tive essa preocupação. A gente sempre fica naquele negócio de não ser surpreendido, né? Quando você vai passando o tempo, né? E você começa a ver exemplos de colegas que adquiriram, né, doenças incapacitantes ou até mesmo, né, mortais, digamos assim, na sua idade. Eu lembro de um amigo, rapaz, ali do Silvio Pereira 1.
em Coronel Fabriciano. Ele tinha 49 anos, né? Tinha 49 anos e ele teve câncer no estômago. E eu tinha a mesma idade que ele. Então, assim, e teve o primo meu também, que teve câncer também, que faleceu, infelizmente, mais novo do que eu. Aí você começa a ver essas coisas acontecendo e você começa a ficar preocupado, né? Você começa a ficar preocupado, caramba, e o que o futuro está reservado para mim? E aí eu percebi uma coisa, falei, cara, eu não tenho controle no tempo, eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Eu não tenho que estar preocupado com essa parte, eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle sobre o que vai acontecer de ruim comigo, mas eu posso mudar a minha história para melhor. Então, o que eu posso fazer? Eu posso cuidar da minha saúde, que eu sempre cuidei, graças a Deus, né? Eu sempre cuidei da minha saúde, questão de alimentação, de atividade física, né? Eu sempre cuidei. E eu estava em dias, né, com essa questão física, e, e, e aí eu falei assim, eu só posso fazer isso, eu não tenho mais o que fazer. Se o Papai do Céu achar que eu tenho que passar por alguma coisa, eu não, né, isso é com ele, né, o que eu posso fazer? Mas a questão minha, para mudar para melhor, né, para realizar meu sonho, eu sabia que essa parte era comigo. Então, eu sempre alimentei a minha mente com essas questões, com as questões positivas, o que eu posso fazer, né? O que eu tenho controle. Se está no meu controle, eu tenho que fazer. Se não está, pronto. Entendeu? E Então, não assim, só a graças a mente, né, Deus, Ronildo? Não só a mente, é é o o corpo também, né? Inclusive, eu até exatamente. pedi o Lucas aqui, o nosso técnico, vai colocar uma foto aí pra gente, pra você explicar aí qual que foi a situação que você tava do lado dessa celebridade aí, né? Nada menos aí que Chuck Norris, né? Você, um cara que também tava ali, eu sei de uma história aí que você tava conseguiu esse encontro aí justamente numa questão ali que você estava se preparando fisicamente, tinha uma questão aí que você era instrutor também. Conta essa história pra gente. Então, ô Léo, eu era muito magro. Eu era magro, né? Muito magro mesmo. Na adolescência. E aí eu queria servir o exército, né? O exército não foi a imposição, não. Eu queria servir o Você era exército. magro tipo eu, assim, que na minha juventude também tinha 1,86 m e 65 quilos? Rapaz, era por aí, mais ou menos por aí. Eu não sou tão alto igual você, não. Na verdade, sou bem baixo, né? E ainda tinha esse problema, porque se o cara é magro, mas se ele é alto, né? Aí já dá uma melhorada. No meu caso, que além de. Eu era franzino, né? Eu era magro, muito magro, e além disso era baixo, né? E queria servir o exército, queria assim, servir bem ainda, não queria servir lá, sei lá, trabalhar no rancho, não, eu queria fazer parte de alguma coisa bacana, né? É igual eu tô te falando, sonhar, o pessoal sempre fala, né? Sonhar pequeno dá o mesmo trabalho do que sonhar grande, então vamos sonhar grande. E, e aí, assim, eu gostava muito de filmes, né? Sempre gostei muito de assistir filmes. E aí eu assisti aquele filme de guerra, né? Eu gostava. Aí eu falei assim, não, quando eu for maior de idade, eu vou servir o exército. E o pessoal falava, o exército, tinha mania de falar, né? Lá no exército faz o homem virar homem mesmo e tal. E aí eu queria ir, só que eu tinha esse problema. Aí o pessoal falava comigo, eu falava, rapaz, você acha, rapaz, que você vai conseguir se ver exército? Essa capa danada que você tá nela aí, rapaz, você não vai conseguir nada, não. Você acha, rapaz, o exército é só aquele cara bruto mesmo, não sei o quê. Eu disse, vai, então beleza, vamos mudar isso. E lá em Fabriciano não tinha academia. Eu comprava revista lá na banca, né? As revistas eram preto e branco ainda. E fazia peso com lata, né? Pegava lata de tinta, fazia concreto, fazia lá, colocava aquelas barrinhas lá e comecei a fazer exercício no fundo de quintal de casa. Eu morava ali naquela rua Caratinga, era a antiga rua do Campo do Avante, acho que você sabe onde que é ali. E, o- e, Sim, e conheço. ali. Eu moro em Fabriciano há mais de 30 anos, né? Vou falar mais de 30 para não entregar a idade, né? Mas é isso.
Mas você já acabou dando uma dica aí pro povo aí, né? Mas, mas aí, rapaz, eu comecei a fazer ali, né? Eu fiz confeccionei um saco e coloquei pó de serra nele para ficar dando soco lá. E aí eu comecei ali. E quando montaram a academia lá em Fabriciana, era a Academia Forçativa, era lá no centro de Fabriciana. Eu comecei lá na academia lá e tal, e eu assim, toda a vida eu fui aqui assim muito focado, né? Eu quero um negócio e pronto, aí ninguém mais me tira aquilo de cabeça não. E toda a vida foi assim. Então eu comecei lá e tal, o dono da academia percebeu e falou assim: "Ó, você vai treinar comigo". E aí eu comecei a treinar com ele, comecei a desenvolver. Ele comprava, rapaz, na época ele comprava as coisas, né? Ele comprava ia na sacolão, né? Comprava frutas, comprava aveia, germe de trigo, né? E eu comecei assim melhorar bastante com aquilo ali. Depois eu acabei virando fisiculturista, né? Disputei campeonatos lá na categoria leve. Sempre que tinha campeonato no Vale do Aço ali, eu participava e eu sempre tirava o primeiro lugar. Depois disputei campeonato mineiro, fui em São Paulo, comecei a rodar, né? Disputando campeonatos. E quando foi em 86, essa academia foi para Vitória. E pronto, lá para Vitória, no Espírito Santo. Está lá até hoje. E aí eu fiquei sem lugar. E eu decidi ir embora para o Rio de Janeiro. E foi engraçado porque quando eu fui para o Rio de Janeiro, né, eu nem sabia para que lado ficava o Rio de Janeiro. Eu falei assim, se eu entrar no ônibus aqui, na hora que chegaram lá, tá no Rio de Janeiro, pronto. E eu fui para o Rio de Janeiro só com passagem de ida, eu não tinha dinheiro para voltar. Ou seja, eu tinha que me virar lá, né? Então, o que eu fiz? Eu passei 3 dias dormindo na rodoviária, sentado lá, né, naquelas cadeiras lá da rodoviária, e durante o dia eu ficava procurando trabalho em academias, porque nessa coisa aí de disputar campeonato e tudo, eu fiquei trabalhando como instrutor de musculação, né? Eles tinham feito carteirinha para mim como de instrutor de musculação e tudo direitinho. E aí, já assim, no terceiro dia já, meu dinheiro já tinha acabado, não tinha mais dinheiro para nada, né? Para comer, nem para nada. Já tinha acabado meu dinheiro para tudo lá, com 3 dias, e dormindo na rodoviária. E aí um outro dono de academia lá, né, ficou sabendo lá da minha história lá, como é que eu fui para o Rio de Janeiro, como é que eu estava fazendo lá, né? E aí ele conseguiu para mim trabalho na Pumping Iron, né? Que era lá em Copacabana. Conseguiu trabalho para mim lá, me apresentou lá os donos da academia. E essa academia, por incrível que pareça, era uma das melhores academias do Rio de Janeiro. Ela tinha uma estrutura fora de série. Ela ficava bem atrás lá do Copacabana Palace Hotel. Era bem assim localizada e assim tinha pessoal da Globo, gringos. Você entrava na academia e parecia que estava, sei lá, igual aquela Torre de Babel, né? Você escutava idioma de tudo quanto é lugar do mundo. E aí, uma menina lá que era camareira lá do Rio Palace Hotel, ela conversou, né? Falou com o dono da academia que era Chuck Norris e Bob Wall. O Bob Wall ele não é tão conhecido igual o Chuck Norris, não, mas ele tá em 3 filmes do Bruce Lee. Ele fez filme independente também, né? Eles são amigos, né? Até hoje. E aí estavam os dois lá, né? Tinha reserva de hotel para os dois lá. E o cara da academia ficou doido, né? Falei, rapaz, nós temos que dar um jeito, rapaz, tem que conhecer o Chuck Norris e tal. Falei com ele, olha, faz uma carta aí, de uma carta convite, né? Esse cara, ele falava e escrevia inglês muito bem, né? Eu falei, ó, faz uma carta convite aí, convidando ele para vir treinar. Se ele está de férias aqui, ele não vai querer ficar sem treinar. Então, a gente pega umas fotos aqui da academia, que mostra a academia aqui. A academia era muito boa, né? Toda americanizada, com os aparelhos lá. E aí, se ele for querer treinar, com certeza ele vai, né? Vai se interessar. Aí ele fez a carta, né? Fez a carta, colocou as fotos lá no envelope lá e a camareira deixou lá no quarto do Chuck Norris. Quando foi de tardinha,
o Bob Wall ligou lá para a academia e tal, nós marcamos, e aí ele foi para lá, ficou o dia todo lá, ele e o Bob Wall. É, eu aprendi, apesar que ele não falava nada de português e eu nada de inglês, né? E a gente brincou muito lá, ele é um cara assim, vamos colocar assim, bem-humorado, né? E eu aprendi uma coisa com esse camarada, rapaz, que foi o seguinte: o cara milionário, né? Multimilionário, quando ele foi fazer filme, ele já era um cara muito bem de situação, já tinha uma rede de academias nos Estados Unidos. E, rapaz, um cara de uma humildade que você não tem noção. Um cara simples, um cara bacana mesmo, tranquilão, mas aquele cara nada a ver, né? O filme que ele faz, um cara durão, não sei o que e tal, mas um cara assim fantástico, né? Eu fiquei impressionado com a humildade, né, desse camarada. Então você fala assim, Top demais, hein? Ainda ganhou tá ali assim, tá no sangue. uma dedicatória ali, né? Eu não É, sou mestre do inglês igual o nosso professor ninja aqui, Luiz Ninja, mas li alguma coisa ali, como foi bom encontrar com você, né? Alguma coisa assim, dedicada ali para o Chuck isso, Norris, né? exato. E, pois eu tinha, às vezes assim, é o que eu falo. Você, para ter oportunidade, você precisa estar preparado para ela, né? Por exemplo, Exatamente. eu não sabia nada de inglês, nem ler, nem escrever. Mas na época, por exemplo, ele deixou lá os contatos dele, deixou o endereço, deixou o telefone, deixou tudo. Ele gostou demais, né, do meu jeito, assim, a gente tinha uma galera lá junto com ele lá, e era interessante que tudo que eu falava ele achava engraçado. Eu falei assim, ó, aí ele ria, né, ria bastante lá, e assim, foi muito legal, cara, foi uma experiência muito Muito bacana. bom. Então, por exemplo, se eu soubesse inglês, né, aquele negócio, soubesse, né, falar inglês, escrever inglês, eu poderia ter mantido mais contato, né? Assim, de repente até uma oportunidade melhor para outras coisas aí, né? De trabalho, sei lá. Mas é assim mesmo. Foi muito bacana, cara. Foi uma experiência incrível essa daí. É isso aí. Bem, o papo tá muito bom, né? A gente tá quase chegando ao final, infelizmente, né? Senão a gente ficava aqui o dia todo batendo papo, tem muita história. Mas eu queria que você aproveitasse, né, Rony, deixasse uma mensagem para o nosso concurseiro, para o nosso aluno aqui no Monster Concursos. Você até nos bastidores, a gente conversando, você falou mesmo a questão aí dos desafios que você teve, da sua rotina, né? Que você, por ser ambulante, você não teve muita rotina, mas que um dos seus diferenciais aí foi ali a questão de estar resolvendo simulados, questões, pesou bastante aí, né, no seu estudo. Então eu queria que você deixasse uma dica aí para o nosso aluno, concurseiro, e também uma mensagem positiva aí para ele. É, cada concurso tem a sua realidade, né? Quando você escolhe, né, uma carreira, você tem que estar preparado, né, para tudo aquilo ali. Eu fiz uma coisa que não é o normal de se fazer. Normalmente você não pode dar tiro para qualquer lado, mas você escolhe uma. Ah, eu quero fazer carreira policial, quero fazer carreira fiscal, tributária, sei lá, né? Então, assim, quando você escolhe carreira policial, você tem lá os que você se interessa, né? Carreira militar também. E é interessante que você estude, né? Escolhendo a carreira, e à medida que esses concursos for aparecendo, você vai fazendo. Eu não me enxergava em outra polícia, mas poderia ter feito cursos, né, de outras forças também. Então, se posso dar um conselho para você, mesmo que seu alvo seja, seu objetivo final seja a Polícia Federal ou a Polícia Rodoviária Federal, que faça outros concursos, né, de Polícia Penal, de Polícia Civil, né, enfim, faça outros concursos, né, e vai se preparando, isso vai te amadurecer bastante, vai agregar conhecimento, né? E vai agregar experiência, vai te amadurecer como concurseiro. Então, isso é fundamental. Cada concurso meu, eu fui aprendendo do jeito mais difícil. Eu não tinha contato com ninguém de mundo de concurso, né?
Eu, pelo menos, 3 concursos eu fiz sem conhecer ninguém que trabalhasse com isso ou que estudasse, né? Então, assim, eu fiz meio por conta. Eu aprendi do jeito mais difícil, tentativa e erro, né? Então, assim, e hoje você não precisa mais disso. Você tem muitas ferramentas à sua disposição. Quando eu terminei a faculdade em 2015, aí já tinha várias escolas preparatórias aí, né? E muito boas, né? Assim, o pessoal fala muito bem. E assim, e essas escolas, né? O surgimento dessas escolas aí, elas elevaram muito o nível dos concurseiros. Foi mais uma realidade que eu tive que enfrentar, porque eu precisava de ser competitivo. Então, você quer passar em concurso, você precisa ser competitivo, mas você precisa ser organizado, você precisa de ter estratégia, você precisa de ter uma somatória de forças aí, e aliado tudo, né, juntando tudo isso aí, vai te tornar um concurseiro realmente competitivo. Porque, na verdade, o inimigo do concurseiro não é o outro concurseiro, é a gente mesmo, né? Nós é que temos que nos superar, superar as nossas limitações, superar as nossas fraquezas, né? Ocupar a nossa mente com pensamentos positivos, com palavras positivas, né? Esquecer palavras como desistir, né? Ou riscar de preferência ela do dicionário. Eu sempre tive dificuldade para estudar. Nessa pandemia, ela assim, ela complicou muito a minha vida. Ela assim, ela virou a minha vida de cabeça para baixo. Eu passei 40 dias no início da pandemia, 7 pessoas dentro de casa, eu tinha perdido meu trabalho, né, com o transporte escolar. Eu passei 7 dias ali, 40 dias, 45 dias ali, sem saber o que eu ia fazer. Eu ia dormir pensando o que eu ia fazer para colocar comida dentro de casa. Então, assim, foram muitas dificuldades. Agora, se você for pensar em dificuldade, você não vai a lugar nenhum. As minhas foram essas. As suas pode ser outras. Mas se você for pensar em dificuldade, você não chega a lugar nenhum. Em 2018, o nível, né, estava bastante elevado. Eu fui descobrindo, né, uma fórmula, digamos assim, de melhorar o rendimento, que foi aparecendo aí, né, os sites aí, né, as plataformas de questões, né, apareceu também plataformas de simulados. Então, assim, isso tudo me ajudou bastante. Nesse último concurso, especificamente nesse último, o diferencial para mim foram justamente essas duas coisas: resolução de questões e de simulados. Isso fez toda a diferença. Por quê? Eu não tinha horário para estudar, eu não tinha rotina para estudar. Eu estudava o tempo que dava. Todo lugar que eu ia, eu carregava alguma coisa comigo. Eu ia para a rua trabalhar, eu carregava apostila. Eu ia resolver alguma coisa, o celular ficava no bolso e com fone no ouvido, ouvindo aulas. Eu acordava ouvindo aulas, eu ia dormir ouvindo aulas, né? Eu ia fazer, cansava, eu ia fazer caminhada, eu pegava material para ler, eu ia andando e fazendo caminhada. São coisas assim, todo o tempo eu estudava, todo o tempo que dava. Às vezes, somando tudo, às vezes dava 3 horas de estudo num dia, às vezes dava 5 horas, às vezes tinha, né, consegui ir lá estudar mais. Eu ia para a feira, trabalhar na feira, eu levava material para estudar. Eu trabalhava ali dia de terça-feira, aliás, era dia de segunda-feira, dia de quarta e dia de sábado. Eu trabalhava ali na Avenida 28 de Abril, Ipatinga, montava a minha banquinha ali, colocava meus produtos, né, que eu vendia queijo, vendia goiabada, vendia mel também, e eu ficava com a apostila. E ali não tinha ninguém, eu estava lendo. Chegava alguém, atendia e tal, né, tentava vender o meu produto lá. A pessoa ia embora, já sentava lá, já ficava estudando de novo. Onde que eu ia, eu fazia isso. Dia de sexta-feira eu ficava perto aí do Monster Concurso, ficava ali na lotérica, né, no Iguaçu ali, próximo do Monster Concurso. E você que tem condições de investir, invista.
porque, por exemplo, na hora do almoço passava o pessoal do Monster lá com a camisa lá, com a caveira lá, uma camisa bonita pra caramba. E eu pensava, né, se eu tivesse dinheiro, né? Mas não tinha, né? E aí, tipo assim, via com os olhos e lambia com a testa, né? Igual a gente brinca aí. Então, assim, mas o que que dava para mim? Dava para mim era aquilo ali, né? Então, assim, eu carreguei pedra, na verdade. Mas a resolução de questão e do simulado fez toda a diferença. Por quê? E aí eu falo, de novo, né? A oportunidade ela aparece para quem está preparado. Eu fui mantendo o que eu fui aprendendo, eu fui mantendo, tentando não perder contato, né, com os conteúdos que eu fui adquirindo aí, desde quando eu fiz o primeiro concurso, e eu foquei em resolução de questões e de simulados nesse último. Eu passei, na prova considerada pelos especialistas aí de cursinhos preparatórios, não sou eu que falo isso, são o pessoal de cursinho preparatório, né, eles afirmam que essa foi a prova mais difícil da PRF. Eu falo que não, porque eu passei nela, né? Mas o pessoal aí afirmam, né, com todas as letras, que de longe foi a prova mais difícil da PRF. Eu passei num cenário totalmente desfavorável para mim. Se fosse olhar, eu não era nem, se eu fosse olhar problemas, se eu fosse olhar situações, eu nem teria começado a estudar para esse concurso de 2021, dada a situação que eu estava vivendo, de devendo cheque especial, sem dinheiro, devendo cartão de crédito, sem dinheiro para fazer nada, absolutamente nada, só aproveitando o que o pessoal deixava disponível na internet, né? Às vezes algum conteúdo didático, alguma videoaula lá solta lá, e o material que já tinha, já que eu fui adquirindo ao longo do tempo. Então, assim, não tinha, o cenário era completamente desfavorável, né? E foi nesse cenário de turbulência financeira, emocional, psicológica e tudo aí, foi nesse cenário que eu passei nesse concurso da PRE. Então, a mensagem que eu Ou tenho para seja, falar você para você, driblou ali todas as adversidades, né? Para então tá? conseguir êxito, né? Realmente, eu tenho que dizer só que, assim, dar os meus parabéns realmente para sua trajetória, né, Rônio? É fantástica essa entrevista que a gente teve aqui hoje, na verdade, foi uma aula. Eu tenho certeza que Ó, quem conseguiu assistir a entrevista até o fim aí, ficou ligado e aprendeu muito, tenho certeza, porque aqui a gente teve exemplos de superação pessoal, exemplos de superação no estudo, enfim, né, a própria carreira também que já está começando como PRF, e o dia a dia. Então, assim, foi fantástico, realmente eu parabenizo pela sua jornada, agradeço a sua participação, né? Faço um convite também de você conhecer aqui o Monster Concurso, você que é o nosso conterrâneo aqui, mas passava aqui pelo Monster e tal, ficava olhando. Na próxima vez, por favor, venha aqui, entre na nossa sede, conheça a nossa sede, você está convidado aqui. Quando você tiver um tempinho aí, uma folga, umas férias, vem aqui, né, aqui visitar a família, que está por aqui ainda, não é isso? Mas também venha conhecer o Monster Concurso, você está convidado. E deixo agora o seu espaço final para você fazer as suas considerações, agradecer quem você quiser, a esposa, filhos, cachorro, papagaio, periquito, pode ficar à vontade no seu agradecimento, o espaço é seu, tá? Foi um prazer. Então, primeiro, caso assim, o dia que eu for aí no Monster, na verdade não será a primeira, será a segunda vez. Eu já entrei na sede do Monster Concurso Ah, para vender queijo. Eu já tive aí, né, uma vez aí oferecendo queijo aí pro pessoal aí da recepção lá, né? Só que tinha pouca gente, né? Eu fui no horário ruim, mas eu já tive aí uma vez só, né? Olhando a estrutura assim de longe, falei, nossa, que negócio aqui é bom mesmo, hein? que Então, legal, rapaz. Infelizmente eu não é, estava lá no momento, eu não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Mas como eu estou dizendo, você está convidado para vir uma segunda vez, então. E agora, tá. como, né, um policial rodoviário federal, ou seja, o nosso público aqui com certeza vai te
aplaudir de pé aí, porque você é um Ah, que exemplo aí isso. para os nossos alunos, tá? Então, eu gostaria de, né, minhas considerações aqui. Primeiro, agradecer a Deus, né, que nós temos as nossas limitações e essa superação tudo não é Ronildo, né, mas aí tem todo um aparato aí, primeiro começando, né, de papai lá do céu lá que está sempre nos ajudando, me deu força, me deu saúde para chegar aqui, né? E na hora que eu precisava, eu estava com tudo em dias, né? Foi um curso de formação muito complicado, né? Foi difícil, mas graças a Deus, né? A gente teve que superar bastante coisa, né? Mas deu tudo certo. A família, né? Que foi imprescindível aí, foi fundamental para que tudo isso, para que esse momento que eu estou vivendo, né? Ela foi fundamental para tudo isso daí. A família, para mim, sempre foi a base de tudo. Eu vivo em função da minha família. Aí você tem os familiares, né? Meus irmãos aí, primos, tios, né? Que toda a vida me apoiaram. Os familiares da minha esposa, né? Os primeiros fãs que eu tive foi justamente dentro de casa, né? Foi com a minha família. Meu pai faleceu em 2015, era meu fã número um. Eu ficava assim impressionado, né? Tanto que meu pai assim, admirava, né, a minha pessoa. Eu ficava, caramba, e quem está falando isso aí é meu pai. E assim, eu estou muito feliz, sempre fui muito feliz com a minha família. Agradecer a todos os meus amigos, né, que também me apoiaram, sempre me apoiaram também. Tem os concurseiros, né? Eu tive momentos difíceis nesse momento aí, depois que eu passei pela prova pela prova objetiva e tal, e começaram outras fases, né? De TAF, exame psicológico, exame médico, e curso de formação, e uma série de outras coisas. Eu tive assim, bastante ajuda, já comecei a ficar conhecido, né? E eu tive muita ajuda mesmo dos amigos concurseiros, PRFs, né? Muitos, vários, mas muitos PRFs mesmo. Meus exames médicos foram praticamente quase que pagos, o custeado, né, por PRFs, antes mesmo de eu ir para o curso de formação. Então, assim, eu tenho uma dívida de gratidão com muita gente, com Deus, família, familiares, amigos, concurseiros, PRFs, né, assim, muito grande mesmo. Meus coordenadores no CFP, né, a coordenadora Keila, o coordenador da Paz, e meus amigos aqui, né, meus novos colegas aqui em Marabá, tem os concurseiros daqui que me abraçaram, né, a cidade que me acolheu, né, um abraço para eles, todos os meus amigos aqui da delegacia aqui de Marabá, a gente fala que é a melhor delegacia do Brasil, né, tá aqui em Marabá, né, o meu chefe, né, e assim, a minha equipe, né, a equipe Charlie, um grande abraço, um grande beijo para todos eles aí. E mais uma vez para você, né, que me segue nas redes sociais aí, que que sempre fala, né, sobre essa questão de resiliência, de perseverança. Eu falo que isso aí não pode ser, não deve ser uma exclusividade minha, tem que ser sua também. Você precisa superar os seus fantasmas, né, as suas limitações, e o que te torna mais forte é o alimento. Você, para ficar forte, você tem que comer bastante, né, comer alimentação saudável, você tem que ter uma alimentação saudável, isso vai te deixar uma pessoa mais forte, mais resistente. E o que faz a sua mente ficar forte? É você alimentar a sua mente também com bastante coisa saudável, né? Ocupar sua mente com pensamentos bacanas, com pensamentos positivos, procurar se cercar de pessoas que estão em o mesmo propósito que você, nunca esquecer das suas origens, saber que você é muito mais forte do que acha que você tem muito mais capacidade do que acha que tem, que você é muito mais inteligente do que as pessoas dizem que você é. Acredite em você, acredite no seu potencial, acredite na sua força, acredite em Deus, acredite em qualquer coisa, mas não acredite em coisas ruins que as pessoas te falam.
Então, é isso aí. Ó. O concurso, ele é para qualquer um. Eu posso dizer que o concurso é para qualquer um, sim. É para qualquer um, sim. Não tem essa história de que concurso é só para filho de papaizinho, é só para quem estudou nas melhores escolas. Eu posso te afirmar que concurso você consegue. Meu amigo, se eu passei no concurso da Polícia Rodoviária Federal, que é um concurso de alto nível, né? Você consegue, qualquer um consegue, qualquer um pode conseguir. Eu tinha tudo a meu tudo contra mim. Mas graças a Deus, né, principalmente acreditar no meu sonho, acreditar que seria possível, eu consegui. E você pode conseguir também. Eu acredito em você. E você? Consegue acreditar em você mesmo? Né? Faça essa pergunta, trabalhe, estude bastante e corra atrás. Não desista dos seus sonhos. Desistir dos seus sonhos é desistir de você mesmo, é morrer para a vida. E gostaria de agradecer também, né, aqui o Monster Concurso. Pedir desculpa que essa entrevista era desde o ano passado, não foi possível, né? Mas graças a Deus agora deu tudo certo e finalmente, né, pode ser realizado. Então, agradecer demais É aí ao isso. Monstro Isso Concurso, essa aí. oportunidade aí, É e isso aí. Sábias torcendo, né, torcendo palavras para aí. todos aí. Muito obrigado mais uma vez, Ronildo, pela sua participação. Conte sempre com o Monster Concurso aqui no que você precisar, né? Precisar. Pode ter certeza Obrigado. que estamos juntos aí nessa caminhada. Grande abraço, Ah, tá? beleza. Até mais. Isso aí. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa entrevista, né, com o Ronildo da Silva, ele que foi aprovado na PRF aos 55 anos, já está exercendo a sua profissão, já está dentro da corporação, atuando, prestando serviço à comunidade, fazendo operações, fazendo o que gosta, né, fazendo o que ama, algo que ele percorreu e persistiu por tanto tempo e, enfim, conseguiu. A gente sempre fala aqui a questão de uma fila, né? O concurso é fila. Para uns demora um pouco mais, outros um pouco menos, mas com certeza, se você não desistir, e eu acho que essa foi a palavra, né, que ficou muito clara aqui nessa entrevista de hoje, é não desistir. Se você conseguir, com certeza, persistir, você vai chegar no seu objetivo. Então, não desista, conte sempre com a gente aqui do Monster Concursos, a gente sempre vai estar lhe ajudando, seja com material, seja com incentivo, seja com aquela força, né, para que você não desista da sua caminhada. Eu fico por aqui, sou Léo Feragon, direto dos estúdios do Monster Concursos em Patinga e fique sabendo, né, a gente está sempre aí com você e não se esqueça, aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Valeu!